A língua espanhola sempre esteve presente no Brasil. É só olhar ao redor e perceber o idioma falado por países vizinhos. O ensino do espanhol passou por altos e baixos por aqui. Agora está em fase de expansão. Uma lei federal prevê que a partir deste ano, todas as escolas públicas do país devem oferecer o ensino da língua. A trajetória do espanhol no Brasil é o assunto da nossa entrevista com a doutora em letras pela UFPR, professora Deise Picanso. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bom, professora, você dá aulas de línguas estrangeiras na Universidade Federal do Paraná. Como é que você vê essa lei que trata do ensino do espanhol no Brasil? Bom, essa não é uma resposta simples, porque essa lei surge num momento em que havia um grande impasse em relação às políticas linguísticas do Brasil dentro do Mercosul, né? Então havia uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande de que tanto no Brasil a língua espanhola tivesse uma grande expansão e a língua portuguesa tivesse uma expansão também nos países membros, né, do mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem nesse período todo, do final da década de 80 até o período em que a lei foi assinada, 2005, um aumento da presença do capital espanhol no Brasil. Então, a lei ela é o resultado de várias expectativas e frentes de disputas de espaço no âmbito das políticas linguísticas e educacionais no Brasil. Então, tem o espaço da pressão das editoras espanholas de ganhar o mercado brasileiro e também a busca, né, dos professores por ampliação do seu mercado de trabalho. Porque o mais comum é o inglês presente nas escolas. Sim. O inglês permaneceu nas escolas pela força cultural que ele foi adquirindo, né, pela sua importância também, econômica, né, e cultural. Na verdade, ele não é obrigatório, mas ele se manteve exatamente pelo crescimento da valorização da cultura vinculada à língua inglesa. E agora o aluno vai ter a opção de escolher, é isso? Isso, porque, na verdade, a boa parte das escolas, embora não seja obrigatório, optam, né, continuam optando por oferecer o inglês como língua estrangeira, e o espanhol entra como mais uma opção, né? O aluno não é obrigado a estudar espanhol, mas a lei obriga a escola a ofertar. E as escolas já estão preparadas? Porque elas têm até esse ano, né, até 2010. Isso, ela foi assinada em 2005 e foi dado um prazo de 5 anos para que elas se adequassem à nova lei, que obriga, então, a abertura de turmas de espanhol em todas as escolas. Nem todas as escolas estão preparadas para isso, porque nós não temos ainda professores em número suficiente para suprir essa possível demanda que nós teríamos, né, para a língua espanhola. O que as escolas têm feito é criar centros de línguas, né, tanto as escolas da rede estadual como das redes particulares estão criando centros de línguas em que o aluno opta por fazer o espanhol no contraturno e ele pode trazer a avaliação que ele faz nesse contraturno para o seu currículo, para a sua avaliação curricular no ensino regular. Uhum. E como é que você vê essa maior presença do espanhol no ensino? Então, é uma conquista que vem sendo porque batalhada. Os países, nossos vizinhos, né, como a gente falou ali, grande parte fala o espanhol. Uhum. Como é que você vê essa presença agora? Essa é uma questão que tem sido sempre discutida, principalmente nas associações de professores, como garantir a valorização da língua e da cultura espanhola no Brasil. Há estudos que tentam entender por que o espanhol nunca foi a língua privilegiada no ensino regular. Por que nossa relação com a língua espanhola ela é sempre uma relação ambígua, conflituosa, porque ao mesmo tempo a gente reconhece a importância pela relação com os nossos vizinhos, né? A nossa fronteira Mercosul. É toda, né, países que têm o espanhol como língua oficial. Que têm o espanhol como língua oficial. Mas, no entanto, a demanda, a procura pelo aprendizado da língua espanhola, ela não corresponde, né, a essa expectativa. E qual a melhor explicação? Você que tem sua formação, né, em espanhol. Essa não é uma explicação simples. Há estudos, há trabalhos de dissertação e de tese de doutorado tentando explicar essas relações. Mas uma das questões
que me parecem cruciais para a gente entender essa relação, está exatamente nessa importância da cultura de língua inglesa que se sobrepõe às demais, né? Então, nós temos, a partir da década de 70, com a entrada no mercado americano das ações que fomentaram as mudanças na política educacional do Brasil, a partir das relações das agências americanas, né, que são chamadas das relações MEC-USAID, né, no Brasil, o inglês acabou se tornando hegemônico nas escolas, embora durante um bom tempo o francês tenha permanecido no ensino fundamental. Se você conversar com pessoas que hoje têm na faixa de 60 e poucos anos, elas chegaram a estudar francês no ensino fundamental, né? Quinta, sexta série, sétima série e tal. Mas isso foi aos poucos se modificando e o inglês acabou se tornando hegemônico exatamente por conta dessa importância e da influência das agências americanas na formação das políticas educacionais na América Latina como um todo. Esse fenômeno não é só no Brasil, né? Acontece também nos nossos países vizinhos. Agora, a trajetória do espanhol foi tema de um estudo, né, que você realizou, que inclusive deu origem ao livro História, Memória e Ensino de Espanhol. Isso. Né? O que você traz nessa obra, professora? Então, esse livro é resultado de uma pesquisa, de uma dissertação de mestrado que eu fiz. Eu comecei em 99, né, concluí a pesquisa em 2001 e o livro foi publicado pela editora da Universidade em 2003. Esse livro ele tenta reconstituir a história do ensino de espanhol no Brasil, desde as suas relações, né, com as outras línguas estrangeiras, na sua permanência na grade curricular, né? Por exemplo, o espanhol entra como disciplina obrigatória só em 1942. Que é quando você começa, a estudar. Isso, que é o recorte temporal do estudo. Mas a gente tem, por exemplo, a presença da língua espanhola, né, pelas próprias relações comerciais que existiam entre os colonizadores, né, espanhóis que entravam no território brasileiro para trocar mercadorias. Então, a presença do espanhol ela é anterior a essa lei. E quais os principais pontos nessa trajetória, né, de 1942 a 1990? Muita coisa aconteceu aí nesse período, mudanças na metodologia. O que a gente pode destacar, professora? Então, metodologicamente, o ensino da língua espanhola seguiu as mudanças metodológicas da língua estrangeira como disciplina escolar. Então, a gente tinha um ensino baseado numa abordagem tradicional, né, baseada no estudo da gramática tradicional, as classes de palavras, então começava com artigo, substantivo, verbos, pronomes, né, estudados de maneira isolada, e o trabalho com a literatura consagrada, né, então era essa base do ensino tradicional, que permaneceu muito forte até a década de 60 e convive de maneira muito incipiente, mas ainda existe hoje, né. Na sequência, a partir da década de 60 e 70, chega ao Brasil a nova abordagem, que foi lançada principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, logo depois na França, que tem como base fundamental a linguística estrutural, né, e vai trazer um aspecto, digamos, científico, né, para o estudo da língua, que antes era apenas um estudo voltado para a tradição. E aí a gente tem uma mudança metodológica muito grande, a gente tem os laboratórios de língua, né? A aula de língua passa a ser uma forma de treinamento linguístico, né? E não uma formação em cultura e língua, né? Então a gente tem uma espécie de um certo esvaziamento no estudo da cultura, por exemplo. Se treinam estruturas, frases, né? A famosa The Books on the Table, né? Ou em espanhol, el libro está sobre la mesa, né? Mas essa metodologia vai se tornar hegemônica até o final da década de 80, também na língua espanhola, embora o espanhol nesse período tenha passado por um período de retração muito grande. Né? E você fala um pouquinho de Curitiba, inclusive você trouxe 2 fotos, né, para ilustrar o ensino do espanhol aqui na cidade, é isso? Isso. A gente tem o início, né, Esse aqui do estudo de línguas, Ginásio Paranaense, que foi uma das primeiras escolas de ensino secundário no país
que trouxe no seu currículo de base francesa, então dava uma importância muito grande ao estudo das humanidades. E a língua estrangeira tinha um papel muito grande, né? Assim como as línguas clássicas, o latim e o grego. Logo depois, o ginásio paranaense, ele sofreu uma divisão e se criou o colégio estadual. Que é o que a gente está vendo isso. também. Então, nós tivemos o Instituto de Educação, que foi destinado à formação do magistério, das meninas principalmente, e o colégio estadual, né, destinado a uma formação mais geral, né, a educação geral. E o colégio estadual vai ser uma das primeiras escolas a ter professores concursados para dar aulas de espanhol. E nós tivemos professores de espanhol concursados no colégio estadual durante todo esse período, até o final da década de 80. No início da década de 90 foram abertos novos concursos, então é uma escola que sempre manteve o espanhol permanente, ou na sua grade, ou na forma de curso extracurricular. Uma exceção, no caso. É uma exceção, né? Há outras escolas no Paraná que também mantiveram, mas a gente tem no colégio estadual, de certa forma, um ícone dessa busca dos professores de manter a diversidade de línguas, né? Línguas estrangeiras ofertadas na grade curricular. E só para a gente encerrar, professora, bom, para fazer esse estudo, você fez análise de livros, Sim. Fez várias entrevistas, não é? E quais as principais conclusões dessa pesquisa? Então, nós passamos por várias mudanças metodológicas, períodos também de mudanças do papel da língua, da importância e da presença da língua na grade curricular. Então, políticas educacionais que, ora, retiravam, né, a carga horária da língua, né? Nós tínhamos no início uma grade de em torno de 6 a 9 horas aula de língua por semana de língua estrangeira. E nós chegamos hoje com algumas escolas com apenas 1 hora aula, de 50 minutos. Né? Então, o grande desafio hoje é a gente buscar de novo a valorização do papel formativo da língua estrangeira no ensino regular, na escola básica principalmente. E na sua avaliação, qual é esse papel? Olha, esse papel ele está vinculado principalmente à formação do cidadão que seja mais preparado no contato com aquilo que é diferente, porque a língua estrangeira, ela proporciona isso, né? O contato com uma cultura diferente, com o outro, né? E aí nós podemos, nessa relação, formar cidadãos mais preparados para essa relação com a diversidade, com o diferente, E inclusive uma convivência mais de trabalho mais tarde, não é? Sem dúvida. Também existe essa preocupação com a preparação do futuro profissional, né? Cada vez mais a gente tem um apelo, o processo de comunicação ele se amplia cada vez mais, e a gente tem que preparar os nossos alunos para esse novo mercado, né? Que exige um conjunto de habilidades, capacidades e conhecimentos, né? Mas, especialmente, eu acredito que na escola básica a gente teria que privilegiar esse papel formativo mesmo, do ponto de vista ético, né, nas relações interculturais. Está certo, então, professora. Então fica a dica, né, do livro da professora Deise, que é História, Memória e Ensino de Espanhol, publicado pela editora da Universidade. Professora Deise, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade.